A cultura de solidariedade no Brasil é amplamente reconhecida em todo o mundo. O país é um dos mais engajados em ações voluntárias e doações na América Latina. Essa característica é frequentemente atribuída à diversidade cultural e ao forte senso de comunidade que permeia as nossas diferentes regiões. As organizações da sociedade civil são as principais catalisadoras de recursos para o nosso ecossistema filantrópico. Em 2024, as doações de pessoas físicas totalizaram 24 bilhões e 300 milhões de reais e se transformaram em ações na saúde, educação e assistência social. Acompanhe no documento Jovem Pan de hoje como a solidariedade é uma ferramenta poderosa de transformação no nosso país. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o doador, ele é... A gente tem que pensar, sabe assim, quando você fizer uma analogia, igual, você conhece alguém hoje você está se conhecendo, então você olhou, pensou em doar, talvez, né? Então você pensou em se relacionar, nossa, aquela pessoa é interessante, vou, né, pensar. Aí você saiu uma vez, então você fez sua primeira doação. Você até colocou ela na recorrência, né? Agora, para esse relacionamento ficar firme e duradouro, né, virar um casamento, né, aí completar, né, bodas de prata, bodas de ouro, etc, né? Eu brinco aqui, quando no meu trabalho a gente fala, quando a gente vai pedir uma doação, a gente fala que a gente quer que a pessoa doe até 98 anos de idade, né? Então, porque essa é a ideia, né, do longo prazo. Mas para que isso aconteça, certo? Você não vai ter que cuidar desse relacionamento, você não vai ter que olhar para essa pessoa, né, e fazer essa troca, né? Você vai ter que entregar valor para ela. Porque se você, a partir do momento que ela se desencanta com você, o que acontece? Ela arruma outro e vai embora, né? Então, com o doador é a mesma coisa. A gente tem que pensar, o que fez esse doador fazer essa primeira doação? O que encantou ele? Como é que eu mantenho essa pessoa encantada? O que esse doador espera, né, da minha organização, da minha causa? Como é que eu me conecto com ele, né? Então, como é que essa conversa vai acontecer? O que eu tenho que entregar para ele? Então, não é tão simples assim. Você convidou o doador para doar, ele começou a doar mensalmente, você deixa ele ali e fala muito obrigado e tá tudo bem, entendeu? Você tem que desenvolver esse relacionamento. Você tem que pensar no doador quando você vai fazer essa comunicação. Você tem que saber, ou você tem que buscar quais são as histórias que se conectam com esse doador ou com essa doadora, né? Ele é um trabalho intenso de dia a dia e que você nunca vai parar. E ele tem que ser muito bem feito para que a pessoa continue. O ideal não é só que ela continue, é que ela continue e convide as amigas e os amigos para se juntarem a ela, né? Então, que elas virem embaixadores da sua causa, né? Da sua organização. Então, ele é um processo, né? Eu falo assim, eu não conheço ninguém que acordou hoje e falou, hoje eu vou doar. Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Acordei hoje e falei, hoje eu vou doar. Só tem um momento onde a pessoa acorda, né, e pensa isso. É quando acontece uma emergência. Porque você está sendo impactado em tantos lugares, então mesmo que você não receba um pedido de doação, você está vendo a tragédia, né? Em vários lugares. Então, a gente pode falar das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, a gente pode, né, ter terremoto, tsunami. É aquilo que você vê a tragédia, você sente, você olha e fala assim, eu não queria passar por isso, tem pessoas passando por isso, e você se relaciona dessa forma, e aí você ativamente busca algum lugar para você doar, né? Então você pode ser impactado e responder, ou você mesmo busca. É a única hora que você, de verdade, você tem um grande número de pessoas que vão atrás, né, para poder ajudar. E na pesquisa do IDES mostra que 60% mais de 60% das pessoas que doaram na emergência, elas tinham interesse em continuar doando para a organização. Agora, para que isso aconteça, a organização tem que estar preparada para fazer essa oferta, né, de continuidade, de mostrar como é que o recurso foi utilizado, porque se a gente for analisar, as pessoas doam pela emoção, né? Então você se conecta emocionalmente e você vai precisar continuar conectada emocionalmente. Mas a garantia da continuidade
real, você tem que olhar o impacto, o resultado, né? O que é que está acontecendo, a transparência, né? Ver que o seu dinheiro está sendo, né? O recurso que você doou está sendo bem investido, que tem resultado. Então, você tem que juntar todos esses fatores para que a pessoa continue engajada, né, com a causa, que ela continue doando e que ela continue tendo orgulho de fazer parte daquele movimento. O cenário da doação no Brasil está em plena transformação. Embora o brasileiro seja reconhecidamente solidário e movido pela empatia imediata, um amadurecimento no comportamento de quem doa pode ser observado. É o que aponta a CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, Paula Fabiani. O brasileiro, ele é solidário, né? Mas ele ainda ele é mais emotivo na sua doação. Então, ele doa numa emergência, ele doa para aliviar um sofrimento, mas a gente já vê avanços no comportamento do brasileiro no sentido de ser um pouco mais estratégico e procurar melhor, né, escolher as suas causas e escolher informações sobre as organizações antes de doar. Então, nessas 4 pesquisas que a gente vê uma evolução, né, com a maioria dos doadores afirmando escolher com cuidado, né, as causas e as organizações, aí acima de 80% desses doadores preocupados, tá? Um outro dado que preocupa é que 49% já deixaram de doar após notícias negativas. Então, mostra aí o papel da mídia e o papel, né, quer dizer, dos meios de comunicação, com um impacto muitas vezes até negativos em relação à prática de doar, né? Mas a gente vê também, né, que ainda temos um espaço para aumentar o engajamento do brasileiro na doação recorrente, porque as organizações elas precisam de dinheiro todo mês, né? Elas precisam de dinheiro recorrente, principalmente aquelas que atuam de forma, né, contínua. Não estou falando tanto das emergências. Mas a gente tem menos de metade da população, 49% que tem o hábito de doar para as mesmas instituições todos os anos, né? E esse número caiu, em 2015 era 69%. E aí a gente espera até que com o Pix recorrente, que agora é possível, né, de você poder cadastrar o Pix de forma recorrente, e em 2024 isso não era possível, que a gente possa também aumentar essa fidelização do brasileiro com algumas organizações, né? Que acho que essa recorrência da doação ela é muito importante para a manutenção das organizações e também para você ter uma cultura de doação realmente efetiva. World Giving Report de 2025, que é um estudo publicado pela Charity Aid Foundation, esqueci de falar que o IDS representa, né, a CAF, a Charity Aid Foundation, por isso que a gente divulga esse relatório. Ele mostrou como o Brasil, ele está ali entre, né, numa posição mediana em relação ao mundo na prática da doação. Porém, o que ele mostra também é que, vamos dizer, em termos de percentual da renda, se a gente olhar para países europeus, o Brasil está melhor. Mas aí, em relação a países africanos, a gente está pior, né? E estamos ali pertinho em relação à renda, em relação aos Estados Unidos. Mas, quando a gente olha para o perfil dos milionários, o Brasil tem o número 25 no ranking de milionários, ou seja, é o 25º país com maior milionários no mundo. E quanto que esses milionários estão doando? É aí que a gente vê uma diferença, né? Enquanto nos Estados Unidos a prática da filantropia, a prática da doação é algo muito comum entre os mais privilegiados, esses com muitos recursos, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura tão desenvolvida nas famílias de alto patrimônio. Eu acho que aí tem um espaço para a gente trabalhar. E tem aí questões culturais, né? Países de anglo-saxão, eles têm essa visão, né, muito positiva da filantropia e é cobrado, né? Quem ganha muito, quem tem muito, ele tem que devolver para a sociedade. A Associação Médicos do Mundo, fundada há mais de uma década, é uma iniciativa filantrópica privada com o objetivo de promover o atendimento de saúde às pessoas e aos animais em situação de vulnerabilidade social.
conforme relata o veterinário e voluntário da Médicos do Mundo, André de Geroni. Nós fazemos uma vez por mês, é o nosso principal trabalho. A gente vai até o centro de São Paulo e monta como se fossem hospitais e escolas, tanto um hospital humano quanto um hospital veterinário, né? E fazemos o atendimento dos vulneráveis. Com isso, a pessoa passa por um atendimento, passa por uma triagem, né, com os alunos da enfermagem, que são tutorados pelos profissionais já formados. Com isso, eles são encaminhados para várias áreas que a gente tem também nessa ação. Né? Pode ser para o médico, para fazer curativo, para fazer testes. A gente trabalha com testes rápidos de hepatite, Covid, beta-HCG, né, para ver se a pessoa está grávida, entre diversos. Temos também atendimento com fisioterapeutas, biomédicos. Então, assim, toda a área que, quando a gente consegue ir para ação, a gente procura levar para esse atendimento. Quando são procedimentos que não são possíveis de serem feitos na rua, nós encaminhamos para o sistema público, né? Já pré-triado, né, com esse primeiro atendimento, e dependendo da nossa filial, né, a gente está em 7 cidades aqui no Brasil, a gente tem parcerias com a própria prefeitura e ele já entra direto nesse atendimento. Se precisar de alguma coisa mais específica, uma cirurgia, uma medicação que nós não tenhamos na hora. Então, assim, tem muitos que a gente faz o atendimento, às vezes até controle aí de doenças, acompanhamos até, a gente tem ginecologista, pediatra, então a gente até acompanhou já a gestação de algumas mulheres, então o pessoal já sabe, já conhece como é que funciona a ação. Às vezes a gente chega lá, já tem até a fila feita. A gente recebe, principalmente, são pessoas físicas que fazem doação. Às vezes a gente consegue alguma doação de alguma empresa da área de saúde, farmacêuticas, mas assim, são bem pontuais, então a gente está sempre precisando correr atrás dessa ajuda, né? Ela é bem flutuante. Por isso que, assim, nas nossas ações eu não consigo sempre dar uma certeza do que a gente vai ter nela. Assim, a gente costuma ter a maior parte, mas ela não é 100% constante. Hoje, a gente tem, assim, a subprefeitura em São Paulo consegue liberar a gente para fazer essas ações, mas, assim, é uma estrutura de uma empresa mesmo. A gente está sempre correndo atrás de pessoas para fazer toda a parte fiscal, a gente precisa ter gente para os trabalhos, os voluntários também, quanto mais a gente tiver, melhor a gente consegue fazer esse trabalho, né? Tanto profissionais quanto os estudantes. A ajuda financeira também, que a gente precisa, a gente precisa ter uma ambulância presente, a gente precisa ter ajuda para a segurança, então, às vezes a gente tem alguns serviços que são pagos, e a quantidade de pessoas aí, animais em situação de rua, né? Eles mesmos, é um volume muito grande, né? A gente brinca que assim, o ideal seria a gente não ser necessário, porque daí a gente não teria o problema. Esse que é o principal ponto acabar com o problema, porque a gente sabe que não vai, mas a gente tenta atenuar ao máximo, aí o que ajudando um indivíduo já faz parte aí do que a gente corre atrás. Em época de pandemia, o nosso atendimento no domingo, das mais ou menos 10 horas da manhã até as 14 horas da tarde, a gente chegou a fazer 400. Né? Hoje, a gente gira em torno ali de 60 a 80 atendimentos por ação. Na Cracolândia, que a gente faz também alguns sábados, aí uma vez por mês também, também por volta disso, por volta de 60, 70 atendimentos, dependendo do mês. Como o atendimento é feito na rua, então a gente depende muito, inclusive, até do tempo
Então dá uma variada boa.